Bem-vindos ao segundo episódio do Direito Comunica. A gente está fazendo esse programa para trazer assuntos que abordam desde a cultura e todos os assuntos que envolvem a cultura pop também. Estivemos nos episódios passados, episódio piloto e o episódio primeiro, que inclusive o nosso querido acompanhante aqui, apresentador, está novamente conosco. Não é, Lucas? Isso aí. E aí, galera, eu sou o Lucas, eu apresentei o primeiro episódio ali, estou aqui com o Santos hoje. E hoje a gente vai tratar com um documentário, na verdade, que tem, eu acho que talvez tenha alcançado o mesmo tamanho de valor na cultura pop recentemente do que o anterior, The Boys. E o documentário que a gente vai conversar hoje é o Dilema das Redes, também conhecido como Social Dilemma, da Netflix. Eu acho que uma galera deve ter assistido aí, né, cara? Inclusive, esse documentário foi dirigido por Jeff Orlowski, que também escreveu em conjunto com Davis e Vic Curtis. Foi lançado em fevereiro de 2020, só que não teve tanta repercussão nessa época, porque foi apresentado no Festival de Sundance. É um festival que aborda várias produções interdependentes e virou assunto praticamente depois que entrou no catálogo da Netflix, inclusive. Eu queria convidar todo mundo a seguir as nossas redes sociais, Direito Comunica no Instagram, Direito Comunica separado, no Instagram é tudo junto, @Direito Comunica, e no YouTube é o Direito Comunica separado, e também seguir a nossa rádio aqui que está patrocinando a gente, ajudando, fortalecendo Autos, a Join Web Rádio no Instagram, todo mundo aí, e vamos, que hoje o negócio vai ficar bom. E esse documentário traz vários especialistas que trabalhavam em diversas redes sociais, como Facebook, Instagram, Pinterest, Uber, e inclusive eles criticam profundamente as redes sociais, inclusive não deixam nem os próprios filhos usarem as redes sociais, não é? É engraçado que como é que a gente acha uma coisa tão comum e para eles é bem absurdo deixar crianças entrar em contato. Eles acham que tem exatamente uma faixa certa, que a partir de uma certa idade pode ter um contato. Pode parecer para um leigo que é um ambiente normal ou talvez até não tão nocivo, mas eles levam isso a sério pra caramba, pelo que a gente consegue ver. Pra caramba. Inclusive é posto no documentário sobre o Vale do Silício, e muita gente fala sobre o Vale do Silício, mas ninguém sabe praticamente o que é o Vale do Silício. Inclusive, o Vale do Silício é localizado na Baía de São Francisco, na Califórnia, que abriga diversas startups, empresas de tecnologia, inclusive essas empresas que acabamos de dizer, como Facebook, Uber, Google e etc. Acho que do ponto de vista empresarial, o Vale do Silício é talvez o grande ponto do século aí, que acabou mudando o jeito que a gente acaba administrando os negócios e até abrindo um mercado novo, que era um monte de empresa, que era um monte de nerdão no começo. Verdade. E do nada viraram os maiores bilionários do mundo, as empresas que mais faturam estão naquele lugar, assim, em papo de 10 anos, papo de 20 anos, o negócio aconteceu muito rápido. Exatamente, inclusive várias empresas, até mesmo do Brasil, eles se espelham no Vale do Silício, e dessas empresas que ocupam o Vale do Silício, várias empresas do Brasil que trabalham com lançamento, principalmente de startups, se baseiam basicamente das empresas do Vale do Silício, né? Agora já parando de falar coisas boas, que hora de acariciar o gato já acabou. A gente já começa com uma pergunta que fui eu que separei, inclusive, e é uma afirmação, na verdade, que eu que separei, e eu queria saber se tu acha que isso é uma verdade de fato, Santos, que seria: as redes sociais são uma ferramenta de persuasão? Cara, é uma pergunta totalmente complexa, que envolve muitas questões, inclusive tem bastante pesquisa científica no meio que aponta que a rede social é algo completamente manipulativa e persuasiva. Inclusive, tem vários cursos da internet que vocês provavelmente estão cansados de ver quando rola o Facebook, Instagram, aparece aqueles anúncios de cursos de marketing. 15 dias no Hotmail. Fica rico em 7 dias.
fazer 100 mil em 7 dias. Eu sou bem do time que acabou se afastando um pouco das redes sociais ultimamente. Ultimamente não, eu acho que se eu chegar no meu Instagram e abrir agora, a última postagem já faz uns 2 anos. Então, eu sou bem do time que acabou realmente se convencendo que as redes sociais, de fato, são uma ferramenta de persuasão, até porque quando a gente analisa o formato que elas são feitas, as postagens que são feitas lá, elas realmente são mais afirmativas do que perguntas ou algo muito profundo, parece algo muito superficial e dá pra ver, é pura propaganda, e o que não é propaganda é alguém dizendo que tá muito feliz ou alguém dizendo que tá muito triste, mas não passa disso, parece que não tem um aprofundamento disso ou alguma coisa muito rasa. É praticamente uma... As pessoas mostram nas redes sociais praticamente o que querem passar para o mundo, o que elas representam, e basicamente só mostram o lado bom da vida delas, nunca o lado ruim, né? E uma coisa importante que foi mostrada nas redes sociais, até nessa questão das publicidades, e foi mostrado no documentário, é que essa implementação foi totalmente gradativa. Não sei se vocês conseguem notar que nos lançamentos dessas redes sociais não tinha nenhum tipo de propaganda. Não tinha nada disso. Era basicamente curtir, postar e comentar, compartilhar. E tudo isso foi de forma gradativa. E eu vejo, ao meu ver, pessoal, minha opinião, é que eles primeiro viciaram as pessoas, depois a gente vai tratar no decorrer dessa pauta, eles viciaram as pessoas na questão de esperar para elas não viverem mais sem as redes sociais e irem implementando essas questões dos anúncios, que é o meio que eles ganham. Foi uma estratégia que a gente não pode negar que funcionou. Que eu acho que hoje alguém imaginar que vive sem internet, sem as redes sociais é difícil. Até pra mim, eu digo que eu vivo sem redes sociais, mas o WhatsApp tá sempre ali, né? Verdade. Inclusive, muitas empresas utilizam as redes sociais, e um profissional que trabalha exclusivamente com as redes sociais não pode ficar sem. E isso acaba até mesmo dificultando a vida dele de, quando estar fora, na vida pessoal, separar totalmente da profissional e a pessoal. É muito complicado isso. Agora, já se aprofundando nessa linha da perversidade, dessa coisa doida, tem uma afirmativa no texto, no documentário também, que eu acabei separando, outra que eu separei aqui, eu tô mal curioso para saber o que tu acha disso, que seria a afirmativa feita, eu acho que talvez pelo principal personagem do documentário, que é o Tristan? Isso, ele é o centro, ele começa falando e ele na verdade ele é o cara que, né, tem até uns cortes dele no tribunal, debatendo com as redes e tal. Bastante. E ele fala que se você não pagou por esse produto, você é o produto. Inclusive, que nome estranho dele, né? Tristan. Mas enfim, se você não pagou o produto e você é o produto, é uma afirmação muito, muito forte. Porque praticamente o que essas empresas trabalham? Elas fornecem os nossos dados pessoais, que nem o próprio documentário mostra, as nossas habilidades sociais, tudo incutida no algoritmo. O algoritmo grava tudo o nosso envolvimento nas redes sociais. E eu acho que quando essa afirmação se passa ali no documentário, ela traz toda essa noção de que os anunciantes, que é aqueles anúncios que você vê nas redes sociais, são os verdadeiros clientes do Facebook e do Instagram e etc. Porque quando eles anunciam, é trabalhado todo um algoritmo que esses anunciantes precisam colocar no Facebook Ads, e para poder alcançar você, eu, o Lucas, para poder vender e ganhar o dinheiro. E ganhando esse dinheiro, eles pagam totalmente ao Facebook, ao Instagram. Então, realmente, eu acho que é verdade, porque a gente usa o Instagram e os anunciantes pagam para a gente usar.
Eu também acho que é verdade, Santos. Eu acho que, inclusive, esse algoritmo que tu citou, ele já chegou em um nível que eu acho que nem as próprias empresas têm o controle do que ele faz ou do que ele é capaz de recomendar ou quais as ações que ele vai tomar. A gente consegue ver isso até em algumas pessoas que trabalham com redes sociais e reclamam que quando alguma coisa que elas postam, alguma coisa que elas recomendam tenha algo que não interessa aos patrocinadores, simplesmente não é vinculado, não é espalhado. A gente vê isso bastante no YouTube, o pessoal reclamando que se o vídeo tem xingamento, o vídeo tem fogo, explosão, esse tipo de coisa, não espalha, o próprio site não espalha, e parece que é alguma coisa que nem o próprio site tem controle, porque às vezes são as pessoas que têm bastante influência e que seria interessante espalhar o vídeo delas mesmo assim, e não acontece. E também eu acho que essa parada do você é o produto é a chave, né? Exatamente. E nisso entra totalmente a questão da manipulação da massa, né? Que nem você disse que as pessoas usam esses algoritmos para poder trazer e tornar viral um certo tipo de vídeo, até mesmo para o ganho pessoal delas, né? E isso é usado muito ultimamente, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro foi acusado inclusive é citado no documentário, foi acusado de usar as redes sociais e robôs em algoritmos para se tornar viral e poder ganhar a campanha, né? O Trump é um claro usuário disso, eu acho. Ele usa até o Putin, que a gente viu, e ele separa realmente que é interessante como parece que esse cenário de redes sociais atual, ele acabou criando uma própria verdade, né? O famoso é o que eu penso. Tipo, não existe mais um consenso, não existe mais um conhecimento adquirido. É o que eu penso. Se eu penso isso, é isso. Tanto que a gente está no nível que acabou... Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Tem pessoas... esse tipo de coisa que o corona não existe... esse tipo de coisa, e isso já seja um pouco nas fake news, né? Essa parada do o que é vinculado, mesmo que possa parecer uma coisa absurda, tipo a Terra é plana, ela pode ser por uma meia dúzia de pessoas vinculada para si como verdade, e essas outras pessoas vão acabar espalhando e vão virar aquele esquema de pirâmide que a gente bem conhece. É bem nessa, inclusive, no próprio documentário é posto que essas fake news, essas mentiras, são 6 vezes mais suscetíveis aos usuários, que acabam sendo muito viral isso, cara, porque alcança muita gente e, inclusive, tem um efeito borboleta surpreendente nessa questão, tá ligado? E outro ponto que eu separei, Santos, que tu até me mandou uma mensagem perguntando mais sobre, para entender um pouco mais sobre, que talvez tu não tenha entendido na primeira. E para falar a verdade, eu também não sei se isso é bem verdade ou se isso é ou não é. Foi um ponto que o próprio documentário cita sobre a crise de confiança global. Que seja um pouco isso sobre a opinião própria e tal. O que tu acha disso? Tu acha que realmente as pessoas estão confiando mais no que elas pensam do que no que elas sabem? Ou tu acha que isso não é bem verdade? Talvez seja um exagero, pareça que essas pessoas fazem mais barulho do que realmente fazem, então parece que elas são realmente mais pessoas do que realmente são. Sinceramente, foi um pouco confuso, mas eu entendi o grosso do que você disse. Praticamente, eu creio que essa crise de confiança global realmente existe, tá ligado? Enfim... essas gírias coloquiais na fala do brasileiro é complicado, né? Mas enfim, essa crise global eu vejo que é muito forte no meio principalmente político, porque inclusive ali no próprio documentário mostra sobre a acusação da Rússia influenciar as eleições nas redes sociais dos Estados Unidos. E vendo a história dessas duas potências que são totalmente opostas, contrárias e praticamente inimigas, isso é algo surreal de se pensar, porque envolve não só essas duas potências, envolve o mundo todo, porque elas influenciam boa parte do mundo, as duas. Então, isso é totalmente plausível. Eu acho que até a tal da crise de confiança global entra bem nisso, que a gente acredita que
pô, elas foram inimigas sempre, então a gente acredita que pode ser verdade, como pode ser mentira. Então a gente já não sabe mais no que a gente confia. Verdade, até mesmo hackers podem hackear qualquer coisa hoje em dia. Inclusive eu estava pesquisando que dá para hackear celular, tudo, o Android, enfim. Inclusive já teve várias reportagens de pessoas que enviam link pro seu celular para poder entrar nele e acessar as suas informações. E inclusive nessa questão eu vejo muito que realmente as pessoas que criaram as redes sociais, elas não vislumbraram totalmente essa parte dos efeitos colaterais. Eu vejo, pelo menos pelo que mostra no documentário e também pelas pesquisas que já fiz, elas viam que só traria coisas boas às redes sociais. Por exemplo, o mundo conectado, que a gente pode achar parentes totalmente perdidos. Inclusive, eu achei uma prima minha. Achou? De segundo grau. Aonde? Que eu nem conhecia. A primeira vez que eu conheci foi na internet. Mas tinha... era assim longe? Lá do Nordeste. Sinceramente, não lembro. Não lembro a cidade. E isso é muito verdade, porque eles não pararam para ver e analisar os prós e os contras de criar algo assim. Porque, querendo ou não, é um algoritmo, é um robô, é uma inteligência artificial, né? O algoritmo no documentário ele até trata como uma pessoa, ele trata como 3 pessoas que estão lá dentro da cabeça do menino que eu esqueci, eu não vou lembrar o nome do garoto. Eu também não lembro. E eles estão lá dentro da cabeça, na verdade não é na cabeça, é no celular, mas é como se fosse na cabeça. E daí quando ele para de usar a internet, tipo, eles fazem de tudo para fazer ele voltar. E daí é engraçado como a gente pode ver, quando eles transformam o algoritmo numa pessoa, a gente vê como ele pode ser nocivo, porque ele chega no ponto de dar prioridade para umas coisas e não dá para outras, para resultar em algo, né? Resultar num, vamos vender isso, então, olha, chegou a mensagem dela, agora vamos mandar para ele, depois já vamos mandar uma reportagem sobre isso e pá, e daí ele acaba cera de cabelo. Termina em cera de cabelo essa história. Pois é, exatamente. Praticamente os algoritmos aprendem com eles mesmos, né? É bem citado ali no documentário que determinada ação que a gente tenha no celular ou na rede social é aprendido por eles e eles traçam uma personalidade através disso. E é totalmente previsível as nossas atitudes, como traz o documentário. Isso explica um monte de tênis que aparece no meu Google, compre isso, compre aquilo. Inclusive, uma coisa que eu realmente não acreditava, e eu não sei, pode ser... Eu não cheguei a ler os termos de usuário ainda, e esse foi um erro meu. Leiam os termos de usuários. Mas uma coisa que bastante gente falou ultimamente, e tinha muitos memes, é que o Google escutava o que a gente falava e aparecia os produtos para comprar, não é? Eu já escutei isso também, eu não sei se isso é verdade também, mas... Sinceramente, eu duvidava muito disso, mas... Uma experiência, inclusive, na semana passada, eu tenho um saco de pancada de luta e eu estava conversando com meu pai sobre a intenção de vender esse saco de pancada. Daí nisso, eu nem pesquisei nada, o preço no Google ou no Facebook mesmo. E daí eu estava rolando a página ali e apareceu um monte de saco de pancada para vender. Tem vezes que eles são sutis, tem vezes que não. Sinceramente, eu não acreditava até esse momento, mas a partir dessa experiência eu não sei. Vou ter que reanalisar. Ele tá bem lá longe filmando a gente. Ele não sabe que a gente tá falando mal dele. Tu já puxou um pezinho aí nesses pontos bons, que as pessoas só viram os pontos bons. O que tu acha que tem pra gente ressaltar aí nesses pontos bons que a gente consegue botar? Porque a rede social não trouxe só coisa ruim, só desgraça. Verdade. Trouxe bastante questões que ajudam totalmente a humanidade, sabe? Uma delas é o aprendizado, que nem a gente acabou colocando aqui na pauta, o termo aprendizado é infinito. Porque, querendo ou não, o ser humano, antigamente, antes da internet, antes de toda essa loucura das últimas 3 décadas, basicamente...
a gente só usava bibliotecas, livros, A papéis. gente era passivo no que a gente tinha nas mãos, né? Exatamente. E hoje a gente pode colocar vários assuntos na internet e é incrível o que a gente pode encontrar lá pesquisando e sabendo onde encontrar, né? Como a gente pontuou, a ajuda humanitária é uma parada também que vem muito nesse âmbito da comunicação. A gente vê as vaquinhas online, a gente vê as causas sendo apoiadas que, a princípio, não seriam algo que teria muita visibilidade. A gente consegue, talvez, dar visibilidade, fazer que as pessoas realmente tomem conhecimento de coisas que normalmente não tomariam, né, com essa globalização do mundo. Verdade. Inclusive, tem várias organizações mundiais, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, que antes arrecadava por propaganda na internet. Daí, com todas essas questões que vêm acontecendo das tecnologias, vem arrecadando por meio da internet, né? Inclusive, é criado bancos digitais, né? E o que facilita bastante. Quase até. Que eu fiz a propaganda de um agora que a gente não é patrocinado. Nunca me decepcionaram, não. A gente não é patrocinado. Nunca me decepcionaram, não. Inclusive, de toda essa crítica que a gente teve por meio desse documentário, o Facebook acabou criando um manifesto, né, contra... Pra te falar a verdade, eu não tive muito contato com o manifesto, porque eu tava meio ocupado ontem. Mas o que tu viu sobre ele, ou sobre o que o Facebook disse sobre... Inclusive, o Facebook, no tópico 2 desse manifesto, fala até nesse termo que o Tristan trouxe, que se você não paga o serviço e você é o produto, eles dizem bem assim no título, você não é o produto. E trazem toda uma questão, uma explicação praticamente do porquê disso, sabe? Convenceu? Não. Não, sinceramente não convenceu. É aquela coisa, né, que eles praticamente vão ir ao posto desse documentário, basicamente para poder amenizar o baque, eu vejo assim, porque foi um baque muito grande para várias pessoas. Inclusive, várias pessoas deletaram completamente as redes sociais do celular, né? O Facebook entrou na minha lista, cara. Ele tava parado, eu não sei porque ele tá lá ainda. Verdade, faz tempo que eu não uso o Facebook. Meu... Inclusive, toda essa questão que a gente vem trazendo e que a gente falou sobre a manipulação da massa, fake news e etc., traz todo um efeito borboleta que é surreal, né? Inclusive, mostra ali no documentário, bem no final, na parte final do documentário, o efeito borboleta de todas as ações que ele veio traçando, né? Clicando, acompanhando aqueles radicais e, por fim, acabando... Olha, o spoiler, acabando preso junto com a irmã, né? Realmente parece que o documentário tenta mostrar que as ações na internet também têm consequências. Sim. Bom, de tudo isso que a gente trouxe, como a gente pode colocar a questão para se preparar para esses acontecimentos? Inclusive, o Brasil já vem se preparando há uns 8 anos, né? Já quer falar mais para nossa área do direito? Tem que puxar a sardinha. Então, vamos dar uma direita. Calma que não vai ser chato, gente. Calma que não vai ser chato. Bom, o Brasil, ele vem se modernizando, inclusive no direito, que é um caminho natural, eu acredito. Pelo menos a gente veio. E eu fiquei surpreso que realmente veio antes. Eu lembro quando isso entrou em pauta, principalmente com o Marco Civil da Internet, que de alguma maneira parecia uma coisa ruim. Eu lembro que chegou para mim como uma coisa ruim, que o governo estava querendo taxar a internet, o governo estava querendo controlar a internet, alguma coisa do tipo. E já lendo o Marco Civil, tendo um pouco mais de contato com ele, eu percebi que, na verdade, me surpreendeu, cara, porque era o contrário. Tipo, é o governo tentando... eles chamam até, no meio do Marco Civil, eles usam o termo ensejar direito a todos os que o querem.
Pode repetir? Para você que está em casa, com seu caderninho na mão. O governo quer ensejar direitos a todos que o querem, inclusive na internet. Então, o Marco Civil vem nessa ideia mais de dar essa oportunidade para todos que querem ter acesso à internet, ter acesso à internet livre e realmente seguro. Ele vem até nessa ordem, ele vem na ordem de garantir as primeiras liberdades. Então, a gente vai ver mais da metade do Marco Civil, da lei do Marco Civil, tem poucos artigos, mas ela é bem longa, assim, são os artigos bem detalhados, que me surpreendeu também, porque quando a gente imagina que uma lei brasileira vai falar sobre a internet, a gente imagina que vai ser algo muito geral, nada específico, mas o Marco Civil chega até a especificar o que é internet, o que é provedor, do que eles são compostos, como eles são feitos. Então a gente vê que realmente é uma lei técnica, uma lei que me surpreendeu, porque até metade ela explica mais ou menos o que é internet, quais são os direitos, e embaixo ela explica o que ela espera da internet, como ela imagina que isso vai ser praticado no Brasil. Geralmente essas questões legislativas ele tem bastante buracos nelas, né? E exatamente lacunas, exatamente o que você falou. Eu não cheguei necessariamente a ler completamente sobre o Marco Civil, mas pelo que você fala aqui dá pra ver que foi bastante completo. Foi mesmo, cara, me surpreendeu até ponto de vista que, o negócio foi proposto em 2014, foi aprovado em 2014 a propósito. Então, é uma discussão, de certa forma, nova, que veio à tona no momento, mas o Brasil já estava nisso há algum tempo e me surpreendeu mesmo. Nessa questão de legislação em proteção dos nossos dados, vem sendo debatido na Câmara a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma proposta de lei aprovada por Temer em 2018, em agosto de 2018, só que ela entra em vigor somente agora. Dá um espaço, inclusive dentro dessa lei, dá um espaço de 18 meses para as empresas se adaptar a toda essa questão legislativa que protege os nossos dados e etc. Ela traz e substitui e complementa uns 40 diplomas legais, sabia disso? Cara, não sabia. É bastante coisa. Eu queria te perguntar, na real, sobre a lei de proteção de dados, se ela chega a ser muito branda, assim, é realmente fora da realidade, ou é algo mais palpável e real? Como você disse ali sobre o Marco Civil, pelo que eu pude entender, é algo mais explicativo, não é? Já a lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, como comumente é conhecida no meio do direito, ela traz mais os artigos referente a punições, caso a empresa descumpra, traz artigos que abrange muita área da proteção de dados para poder calcar a questão do uso dos dados nossos, traz muita questão de como as empresas vão lidar com esses dados, o que de fato é os dados, o que elas podem armazenar nos servidores delas, traz todas essas questões. Inclusive... Oi? O Brasil não tá fácil, não. Não tá fácil. Inclusive, ano passado foi feito a lei europeia. Eu esqueci o nome agora. Foi sancionada a lei europeia sobre proteção de dados. Mas de toda essa questão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil, não adianta só a gente deixar na mão dos outros, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E você sabe quais os sinais de alertas que a gente precisa ter nessa questão do vício? Cara, eu acredito que é aquele famoso vive um dia sem o telefone, que é o que a minha mãe fala, e eu falo pra ela, porque minha mãe, hoje ela já tá mais viciada no telefone do que eu, inclusive hoje ela me fez perder um ônibus, porque ela precisava fazer uma chamada na internet e ela não sabia, então ela me fez esperar até a hora da chamada, sabendo que eu ia perder o ônibus. Pois para poder fazer a chamada. Então, eu acho que quando a gente começa a mudar a nossa realidade ou algo do tipo para satisfazer a vontade eletrônica, que queira ou não queira, não é uma necessidade tão imediata ao ponto que eu possa me atrasar, que eu possa, de fato, não dar valores a alguma coisa, me trancar aquilo,
ter aquilo como o meu mundo atual, eu acho que isso já não faz tão bem, ou talvez não deva. Inclusive tem toda essa questão de quando a gente não está com o telefone, a gente acaba se perguntando, será que tem mais uma curtida? Será que tem mais um comentário? Será que tem mais não sei o quê? Inclusive, o que será que eu vou postar amanhã? O que será que eu vou... E o documentário citou um ponto que eu me identifiquei, que é a hora que ele explica que ele projetou, inclusive, os telefones para ser uma máquina caça-níquel. Que ele mostra, inclusive, o take da menina fazendo a prova e ela olha pro telefone e não tem nada no telefone. Mas ela liga a tela do telefone. Porque é como se fosse um jogo de azar. Será que tem alguma coisa? Será que eu ganho alguma coisa com isso? Verdade, sinceramente, esses tempos atrás eu também tinha essa atitude, sabe? E eu acabei usando diversos recursos para minimizar isso. Inclusive vários aplicativos que ajudam a minimizar o tempo que você passa no celular, o tempo que você passa nas redes sociais, porque querendo ou não, quando você precisa focar em um trabalho, acaba atrapalhando as redes sociais, porque você fica mexendo ali no computador, trabalhando no computador e olhando para o lado para ver se tem alguma mensagem, alguma curtida. E um dos aplicativos é o não lembro como se fala esse inglês aqui. Stay Focused. Na minha frente eu não consigo ler, meu inglês é muito bom mesmo. Enfim, ele analisa todo o tempo que você passa nele, inclusive bloqueia os aplicativos de tal hora até tal hora, que eu acho incrível. Tem um outro aplicativo que eu acho top também, sobre Forest, que ele deixa crescer as árvores, só que ele é estilo... aquele... pomo de maçã que calcula o tempo, eu esqueci o nome. Pomodoro. Isso. Ele é estilo Pomodoro que quando termina o tempo e você consegue concluir, cresce a árvore completamente. Como se te desse um objetivo para deixar ali não... É tipo um joguinho. É bem incrível. Inclusive um outro que ajuda também na questão do sono é o Sleep Town, que ele bloqueia o teu celular da uma hora antes, mais ou menos, dá para programar, para bloquear o celular, para você não mexer até a hora de acordar. Que isso ajuda o sono também. Enfim, tem diversas outras recomendações que o próprio documentário traz, né? Agora já indo para um ponto final, Santos, tu acha que a gente deveria pontuar alguma coisa sobre o documentário? O que tu acha? Alguma crítica? Sinceramente, eu creio que o documentário foi muito forte nessa questão. Criticando muito as redes sociais. Eu creio que sempre há um meio termo para tudo, sabe? Inclusive nas redes sociais. Porque, querendo ou não, como a gente disse, os criadores não tinham na época essa previsão do que poderia acontecer, os efeitos colaterais que poderia ter através das redes sociais, do Google, enfim. Nunca eles pensaram nisso, pelo que eu pude entender, do próprio documentário que critica tanto as redes sociais, sabe? E eu acho que sempre há um meio termo para tudo. Quanto a mim, eu fiz uma crítica até baseada em algo que eu vi em um site, daí eu pensei um pouco e eu vi que talvez seja verdade. É que, na minha visão, o documentário fez bem isso que tu falou também, e ele parece que ele tratou as redes sociais como o real expoente desse tipo de técnica, desse tipo de tática de vender coisas, de propiciar coisas que a gente não quer no momento que a gente não quer, quando a gente não precisa, mas elas estão lá. Inclusive trazendo muito essa questão do capitalismo, né? Do consumismo exacerbado que muitas pessoas têm, inclusive por causa... líquida, e tem pessoas que dão nomes diferentes. Exatamente, tem vários termos, né? E, resumindo, o programa foi basicamente um documentário do relato de profissionais que trabalharam nessas empresas e estudaram essa tecnologia da persuasão, né? E eles indicam bastante os problemas que há por trás disso, os vícios que eles trazem. Eu acho que até para a própria indústria das redes sociais, eu acho que foi uma coisa interessante, porque talvez nem eles façam, como tu bem disse, talvez nem eles façam a noção, ou não tinham e agora têm e continuam fazendo, do mal que eles podem causar, principalmente nas pessoas que são mais propensas a
a realmente fazer o que elas veem, a realmente pintar o cabelo da cor que elas veem, a usar roupas que elas veem, e isso talvez seja interessante para alguém se manter vivo, se manter alegre ou se manter desse tipo, mas como o documentário diz, isso acaba ensejando que tem as pessoas que têm algum tipo de fraqueza emocional, crianças, adolescentes, pessoas que estão numa depressão, elas talvez não sejam beneficiadas com esse tipo de mundo superficial que é as redes sociais. Exatamente, e traz muito essa questão da necessidade que as pessoas têm da curtida, né? Principalmente do Instagram, que veio sendo o mais viral de todos. E bom, esse foi o programa. A gente discutiu bastante acerca do dilema social, o dilema social é o título original desse documentário, né? O dilema das redes praticamente é o aportuguesado. Enfim, esse foi todo a nossa discussão que a gente teve, inclusive, durante a semana sobre o documentário. E a gente trouxe aqui com todo amor, todo o cuidado e todo o apoio do backstage da Unisociesc e de universitários. Que a gente também é universitários, né, Lucas? Universitário ocupado. Essa semana foi sinistra, professores. Bastante. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Que vocês tenham um bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que horário você está escutando isso. Depois disso tudo, eu ia pedir pra galera seguir a gente no Instagram, mas eu acho que seria, Pois segue lá no Instagram, @direitocomunica. Só não fica muito tempo no Instagram, mas segue. Segue lá. Um abraço.